O São Paulo abriu vantagem no confronto pelas quartas de final do Brasileirão Feminino ao vencer o Internacional por 2-1 na última segunda-feira no Beira-Rio. O São Paulo cresceu no segundo tempo, especialmente depois de abrir o placar aos 14 minutos com Glaucia de pênalti. Depois, o São Paulo ampliou o placar aos 37 minutos, quando Duda, em jogada individual, acertou um belo chute de esquerda no ângulo da goleira rival. O Internacional procurou pressionar e no fim conseguiu diminuir o placar aos 57 minutos do segundo tempo com gol de Ediene. No Brasileirão Feminino não há a regra do gol qualificado, ou seja, o São Paulo depende só de um empate para avançar à semifinal da competição. Mas antes de pensar na decisão contra o Internacional, o São Paulo encara na quinta-feira um clássico contra o Corinthians pelo Paulistão em partida que deve marcar a reestreia de Formiga pelo clube. O técnico Crespo pode voltar a escalar Reinaldo como titular do São Paulo em uma partida válida pela Libertadores nesta terça-feira contra o Palmeiras. O jovem Wellington, que vinha atuando de início nos principais jogos do clube na temporada, teve constatado uma lesão posterior na coxa esquerda e está em tratamento no Refis. Sendo assim, Reinaldo vira uma alternativa ofensiva para Crespo, já que a equipe precisa fazer pelo menos um gol pensando em classificação para as semifinais da Libertadores. Outra opção de Crespo é manter a equipe que disputou a partida de ida contra o Palmeiras, com Gabriel Sara caindo pela esquerda. Léo, lateral de origem, também pode jogar avançado em uma linha de 4 na zaga. Os números de Reinaldo joga a favor, que é líder de assistência da equipe na temporada com 8. Contra o Grêmio no último sábado, Reinaldo foi titular e acertou uma bola na trave no fim do jogo. Para eliminar o Palmeiras na Libertadores, o São Paulo precisa vencer ou empatar, fazendo pelo menos 2 gols. Na ida, as equipes empataram por 1-1 no Morumbi. Enquanto os jogadores de linha do São Paulo eram poupados por Crespo durante a maratona recente de jogos do time na temporada, Miranda foi presença certa entre os titulares. Desde que voltou do estiramento na coxa esquerda no meio de julho, o zagueiro foi titular em todos os 8 jogos do São Paulo e só não atuou por 90 minutos em um deles, diante do Vasco no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Nesse período, o São Paulo teve disputas pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Para evitar a fadiga dos jogadores, a comissão técnica começou a dosar os minutos dos jogadores em campo. No sábado passado, por exemplo, 8 jogadores considerados titulares foram preservados na vitória contra o Grêmio. Nomes como Dani Alves, Léo e Arboleda sequer foram relacionados para o jogo. Miranda, por sua vez, atuou os 90 minutos. Contratado em março pelo São Paulo, Miranda fez um trabalho de fortalecimento antes de começar de fato a atuar com a camisa do clube. Em entrevista, ele revelou que passou a dormir no Esteira Barra Funda em algumas ocasiões para se dedicar à preparação física. O resultado tem sido satisfatório até aqui. Apesar da lesão no começo de julho, que o tirou de 4 partidas da equipe, Miranda já acumula 24 jogos na temporada e 1 gol anotado. O jogador é a presença certa nesta terça-feira em uma das esperanças do São Paulo diante do Palmeiras, no Allianz Parque. O jogo vale uma vaga na semifinal da Libertadores. No comando de São Paulo, há 6 meses, Crespo ostenta um aproveitamento e tanto em jogos eliminatórios. São 11 classificações consecutivas, 6 delas pelo São Paulo. A última vez que um time de Crespo caiu em mata-mata foi em abril de 2019, pelo Banfield, pela primeira rodada da Superliga Argentina. De lá para cá, o ex-atacante levou o Defensa e Justiça ao inédito título da Sul-Americana em 2020 e tirou o São Paulo da fila com a conquista do Paulistão deste ano, e fez o clube passar também pelas oitavas de final da Libertadores em 2 fases da Copa do Brasil. Uma nova classificação nessa noite, seja no tempo normal ou nos pênaltis, daria a Crespo outra marca importante em sua passagem pelo São Paulo. Desde 1970, quando o clube quebrou o seu maior jejum de títulos, só 3 técnicos conseguiram ao menos 7 classificações seguidas em mata-mata. O primeiro da lista é Tele Santana. Além do mestre Tele, só 2 técnicos fizeram algo parecido, Levi Coupe e Ney Franco.
Esse é o grupo do qual Crespo pretende fazer parte ao fim do confronto contra o Palmeiras no Allianz Parque. Para sair da casa do Palmeiras classificado, o São Paulo precisa vencer ou empatar, desde que ao menos por pelo menos 2-2. Caso 1-1 se repita, a decisão irá para os pênaltis. O São Paulo tem bom retrospecto recente na casa do Palmeiras, onde passou mais de 5 anos sem vencer. São 2 vitórias e um empate nos últimos 3 jogos, além de uma classificação nos pênaltis em 2019 pela semifinal do Paulistão. Em Libertadores, a vantagem também é do São Paulo, que tirou o Palmeiras em Libertadores de 1974, 1994, 2005 e 2006.